O que você imagina quando pensa em uma relação tóxica? Muitos de nós, ao ouvir essa expressão, pensam automaticamente em agressões físicas ou traições explícitas, como um parceiro infiel. No entanto, o verdadeiro impacto de uma relação tóxica pode ser muito mais sutil e silencioso. A traição não precisa ser visível, não precisa ser um evento único e dramático para causar danos profundos. Aquelas que acontecem no campo emocional e psicológico são as mais difíceis de detectar, mas também as mais devastadoras. Desde que começamos a formar nossas primeiras relações, fomos ensinados a acreditar que o amor e o sucesso de um relacionamento são visíveis e palpáveis. Uma relação é boa quando ambos os parceiros estão felizes, quando não há conflitos evidentes, quando há harmonia. Esse é o ideal que muitos de nós seguimos, na esperança de alcançar o relacionamento perfeito. No entanto, o que muitos não sabem é que, por trás de muitos relacionamentos aparentemente bem-sucedidos, existe uma dinâmica oculta que pode estar corroendo a base da relação sem que ninguém perceba. As relações tóxicas começam de forma quase imperceptíveis. No início, tudo parece perfeito, até mesmo idealizado. Existe uma sensação de prazer, uma impressão de que finalmente encontramos alguém com quem podemos compartilhar tudo. Mas à medida que o tempo passa, algo começa a mudar. Pequenos sinais de desrespeito, críticas veladas, um comportamento possessivo e até tentativas disfarçadas de manipulação começam a aparecer. Esses sinais muitas vezes são minimizados, ou até ignorados, pois não parecem grandes o suficiente para serem considerados problemas sérios. Mas com o tempo, esses pequenos gestos vão se somando e se transformam em algo muito mais complexo e prejudicial. Em uma relação tóxica, são aquelas atitudes que minam a confiança e o respeito de maneira silenciosa. Um comentário disfarçado de conselho que coloca a outra pessoa em uma posição inferior. Uma piada sobre algo que uma outra pessoa se orgulha, mas que, na realidade, fere sua autoestima. Essas traições não acontecem uma única vez. Elas são repetidas, dia após dia, criando um ciclo vicioso onde o parceiro começa a se sentir constantemente em dívida, preocupado e inseguro. O que muitas vezes não percebemos é que essas traições são formas de manipulação emocional. Um manipulador não precisa ser agressivo ou óbvio. Ele pode ser sorrateiro, usando sutilezas para controlar e diminuir outra pessoa. O problema é que, ao longo do tempo, a vítima dessa manipulação começa a duvidar de si mesma. O que antes parecia ser uma relação saudável, começa a se transformar em um espaço tóxico, onde uma pessoa envolvida não se sente mais à vontade, não confia em suas próprias decisões e vive em constante medo de errar. O manipulador emocional muitas vezes usa as inseguranças da vítima a seu favor, colocando a culpa nela por qualquer problema na relação. Se você fosse mais gentil, isso não teria acontecido. Se você fosse mais como eu quero, as coisas seriam melhores. E assim, o ciclo de culpa e manipulação continua, até que a pessoa começa a acreditar que é verdade. A confiança na própria capacidade de fazer escolhas e decisões é completamente destruída. Uma das maiores armadilhas das relações tóxicas é a sua capacidade de afetar a saúde emocional e até física de quem está envolvido. Muitas vezes, o impacto psicológico de uma relação tóxica não é visível. Uma pessoa pode parecer estar bem externamente, mas por dentro, está sendo corroída pela ansiedade, pelo estresse constante e pela sensação de que nunca é suficiente. As podem levar uma pessoa a questionar sua própria identidade, a perder sua autoconfiança e até a se sentir culpada por problemas que, na realidade, não foram causados por ela. Esse tipo de relacionamento pode gerar uma exaustão emocional tão profunda que uma pessoa começa a se sentir sem energia, sem motivação, até mesmo sem vontade de sair de casa ou se relacionar com outras pessoas. O desgaste psicológico e físico causado por esse tipo de relacionamento é muitas vezes ignorado até que se torne algo irreversível. Nos casos mais graves, os efeitos de uma relação tóxica podem ser refletidos em sintomas físicos, como dores de cabeça crônicas, insônia, perda de apetite, ganho de peso excessivo ou emagrecimento rápido, entre outros. O estresse constante que acompanha esses relacionamentos pode até afetar o sistema imunológico, tornando a pessoa mais vulnerável a doenças. O que torna essas traições invisíveis ainda mais traiçoeiras é que elas acontecem dentro de um contexto onde o amor e a preocupação são muitas vezes usados como desculpa para os comportamentos abusivos. Em uma relação tóxica, o parceiro manipulador pode usar frases como "eu só faço isso porque me preocupo com você" ou "eu estou fazendo isso para o seu bem", para cometer comportamentos que na realidade estão apenas acontecendo para controlar outra pessoa. Ao longo do tempo, isso cria uma confusão emocional, onde a vítima começa a questionar o que é amor e o que é controle. Para alguém dentro de uma relação tóxica, é extremamente difícil identificar essas manipulações, pois elas acontecem de maneira tão gradual que uma pessoa não percebe o momento em que ultrapassa os limites do saudável para o insano. Esse é o maior desafio. Como saber se estamos em uma relação tóxica quando o amor é usado como fachada para manipulação e controle? O primeiro passo para quebrar o ciclo das traições invisíveis é perceber que ele existe. É necessário estar atento aos sinais sutis que demonstram manipulação emocional e abuso psicológico. O que antes era considerado normal, uma crítica aqui, uma cobrança ali, começa a ser reconhecido como o que realmente é.
um comportamento controlador e desrespeitoso. A partir disso, o processo de recuperação começa. Romper com uma relação tóxica nunca é fácil. Existe uma luta interna, uma resistência ao abandono e, muitas vezes, o medo de estar fazendo uma escolha errada. O vínculo emocional é forte e a dúvida sobre a verdadeira natureza do relacionamento pode nos fazer hesitar. Mas a realidade é que, para viver uma vida saudável e equilibrada, é preciso aprender a estabelecer limites claros e a se afastar de quem não nos respeita. Libertar-se de uma relação tóxica não é apenas uma questão de se afastar de alguém. É também um ato de reconexão consigo mesmo, de resgatar o amor próprio e de restaurar a confiança em si. O processo de recuperação após sair de uma relação tóxica pode ser longo e difícil, mas é possível. O primeiro passo é o autocuidado. Ao se afastar de uma relação que está drenando suas energias, é essencial dedicar tempo para se reconectar consigo mesmo, cuidar de sua saúde mental e emocional e reconstruir a autoconfiança. Terapias, grupos de apoio e até mesmo a ajuda de amigos e familiares são essenciais nesse processo de cura. Ao superar uma relação tóxica, você descobre uma nova força dentro de si. Uma força que pode nunca ter sido reconhecida antes. Você percebe que não precisa mais da aprovação de outra pessoa para se sentir digna de amor e respeito. A privacidade da confiança é fundamental. E isso só é possível quando você começa a considerar e valorizar a pessoa que você é, sem as distorções criadas por uma relação abusiva. Uma resistência ao abandono e, muitas vezes, o medo de estar fazendo uma escolha errada. O vínculo emocional é forte e a dúvida sobre a verdadeira natureza do relacionamento pode nos fazer hesitar. Mas a realidade é que, para viver uma vida saudável e equilibrada, é preciso aprender a estabelecer limites claros e a se afastar de quem não nos respeita. Libertar-se de uma relação tóxica não é apenas uma questão de se afastar de alguém. É também um ato de reconexão consigo mesmo, de resgatar o amor próprio e de restaurar a confiança em si. O processo de recuperação após sair de uma relação tóxica pode ser longo e difícil, mas é possível. O primeiro passo é o autocuidado. Ao se afastar de uma relação que está drenando suas energias, é essencial dedicar tempo para se reconectar consigo mesmo, cuidar de sua saúde mental e emocional e reconstruir a autoconfiança. Terapias, grupos de apoio e até mesmo a ajuda de amigos e familiares são essenciais nesse processo de cura. Ao superar uma relação tóxica, você descobre uma nova força dentro de si. Uma força que pode nunca ter sido reconhecida antes. Você percebe que não precisa mais da aprovação de outra pessoa para se sentir digna de amor e respeito. A privacidade da confiança é fundamental, e isso só é possível quando você começa a considerar e valorizar a pessoa que você é, sem as distorções criadas por uma relação abusiva. Uma resistência ao abandono e, muitas vezes, o medo de estar fazendo uma escolha errada. O vínculo emocional é forte, e a dúvida sobre a verdadeira natureza do relacionamento pode nos fazer hesitar. Mas a realidade é que, para viver uma vida saudável e equilibrada, é preciso aprender a estabelecer limites claros e a se afastar de quem não nos respeita. Libertar-se de uma relação tóxica não é apenas uma questão de se afastar de alguém. É também um ato de reconexão consigo mesmo, de resgatar o amor próprio e de restaurar a confiança em si. O processo de recuperação após sair de uma relação tóxica pode ser longo e difícil, mas é possível. O primeiro passo é o autocuidado. Ao se afastar de uma relação que está drenando suas energias, é essencial dedicar tempo para se reconectar consigo mesmo, cuidar de sua saúde mental e emocional e reconstruir a autoconfiança. Terapias, grupos de apoio e até mesmo a ajuda de amigos e familiares são essenciais nesse processo de cura. Ao superar uma relação tóxica, você descobre uma nova força dentro de si, uma força que pode nunca ter sido reconhecida antes. Você percebe que não precisa mais da aprovação de outra pessoa para se sentir digna de amor e respeito. A privacidade da confiança é fundamental, e isso só é possível quando você começa a considerar e valorizar a pessoa que você é, sem as distorções criadas por uma relação abusiva.